Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Joana, boa noite. Me ouve bem, me vê bem, tudo certo? Boa noite, Igor. Tudo bem? Por enquanto, estou te ouvindo, te vendo. Tudo ok por aqui também? Show de bola, show de bola. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Primeiro, quero agradecer mais uma noite você estar aqui com a gente, compartilhando esse momento da oficina do Politize. Obrigado, viu, Joana? Imagina, prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, né? Para quem não nos conhece ainda, vamos às apresentações. Então, muito prazer. Meu nome é Igor. Eu sou bacharel em administração e tenho especialização em políticas públicas. Estou no processo de formação de multiplicador aqui do Politize e hoje, para a nossa oficina, para o nosso bate-papo, a gente tem como convidada a Joana. Joana ela faz parte do programa Tamo Junto Unicef, também é embaixadora da consulta Cidades Sustentáveis da ONU, em parceria com o COLAB, e é estudante de serviço social. É isso mesmo? Esqueci de alguma coisa? Não, tá ótimo, perfeito. Então, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui nessa noite, nessa oficina. Valeu, de verdade. Bom, vamos lá. Para quem não sabe o que é o Politize ela é uma organização da sociedade civil que nasceu lá em meados de 2015, com o objetivo de trazer educação política de forma descomplicada para as pessoas e de forma a trazer conscientização à nossa população. Então, hoje, em falar nisso, até é bom a gente já comentar que o Politize está de cara nova no site. Mandei o link para a Joana, ela já viu, disse que gostou, né? Você acessou lá o link? Acessei, nossa, ficou ótimo, bem bacana mesmo. O site politize.com.br, ele está de cara nova, você pode entrar lá, você vai ter acesso a muito conteúdo bacana sobre educação política. A gente já teve mais de 30 milhões de usuários no nosso portal, então lá tem conteúdo de qualidade em vários formatos, são conteúdos de vídeo, tem infográfico descomplicando temas aí que a gente acha meio cabeludo, né, dependendo de como ele é tratado no nosso dia a dia, tem podcast, tem muito material bacana e o site está de cara nova. Então está muito mais fácil para a gente acessar, para navegar nos conteúdos, então vale a pena entrar lá, politize.com.br e conferir maiores informações sobre educação política. Para a gente entender melhor o que eu estou falando aqui, a rede que o Politize forma hoje no Brasil, esse programa de embaixadores Politize ele contempla mais de 600 multiplicadores. Então, como eu disse, eu estou no processo de formação e também nós temos mais de 25 embaixadas. E a gente está trabalhando, eu, Joana, aqui, mais um grupo, para trazer uma embaixada para Caçapava. Quem sabe no próximo ano a gente tem uma embaixada Politize aqui, não é verdade, Joana? Tomara, tomara, hein? Seria muito bom. E além disso tudo, a gente tem mais de 60 líderes do Politize no Brasil inteiro. Então a gente está de ponta a ponta do Brasil. Uma rede muito boa que compartilha educação política. E para você que está assistindo a gente, para você que vai assistir depois também, que esse vídeo vai ficar salvo tanto no Facebook como no YouTube, você pode compartilhar isso com seus amigos através da hashtag #EuFaçoPolítica. Falei certo? É hashtag? É isso mesmo? É isso mesmo. Se esquecer, pode falar o jogo da velha, que a gente sabe que você Aê! gosta. Não tem problema nenhum. Entendendo, tá bom, né? Entendendo e publicando, né? É Tá isso tudo aí. bem. E também você pode marcar o @politize nas redes sociais para compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos. Bom, o nosso tema de hoje, nosso papo de hoje, nossa oficina, tem como tema principal políticas públicas. Então é importante a gente ressaltar que o nosso objetivo aqui hoje é apresentar conceitos de políticas públicas, então falar o que são, dar exemplo, a elaboração dessa política pública, então todo esse processo de construção de forma simples para que todo mundo possa compreender. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí que a gente responde depois. Então, espero, além de tudo isso, mostrar a complexidade também de se implementar e desenhar uma política pública. Não é tão simples assim como a gente imagina. E também dependendo do momento político ou da opinião pública e de dados ali para justificar aquele momento daquela implementação das políticas públicas. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
A gente tem a nossa convidada aqui também entendida do assunto, estudante de serviço social, então isso está intrínseco na sua graduação, você vai conseguir ajudar bastante no nosso papo aqui. Então, para a gente começar, a gente vai começar com uma pergunta para a Joana, que é, Joana, para você, o que você entende como política? O que é política para você? Fala aí para a gente. Olha, a palavra política, ela tem muitos significados, né? E normalmente quando eu escuto a palavra política, acho que é para a maioria das pessoas, a gente pensa muito nessa esfera dos governos, né? Seja nacional, estadual, municipal. Então vem muito essa aproximação. Mas a política, ela muitas vezes está presente no nosso dia a dia, na nossa própria esfera familiar. Então, por exemplo, em toda casa existem regras. Às vezes, quando a gente é um morador da casa, principalmente quando é filho, né, criança ainda, os nossos pais fazem algumas regras e pode ser que a gente não concorde com elas. Então, quando você chega para o seu pai e tenta reivindicar essa regra, né, tenta fazer no meio do caminho, questionar ali os seus direitos, você está fazendo política. Então, política eu acredito que todos nós fazemos desde que nascemos e que precisamos tirar esse estigma aí muitas vezes negativo, né, que a gente faz uma conexão logo quando pensa em política, né, vem aquele susto. Então, precisa trocar isso aí, viu? Política todos fazemos e ela é importante, é necessária. Exatamente, exatamente. Eu tinha um conhecido que ele falava assim, política a gente faz no momento que a gente sai da barriga da nossa mãe. E qual que é a primeira coisa que a gente faz quando sai da barriga? A gente chora. E chora para quê? Para ter alimento. Então isso já é uma forma de articulação política, hein? Acabou de sair da barriga da mãe e já está ali barganhando alimento. Não deixa de ser, né? Um conceito já está ali exigindo um filosófico direito, poxa. Me colocou no mundo, me dê alimento. Então, a gente pode resumir isso tudo que a gente falou e que, na verdade, a política ela poderia ser tratada como uma resolução coletiva dos mais diversos problemas, seja um problema individual ou coletivo. Mas, geralmente, a política ela está ali para resolver um problema de um grupo de pessoas ou de uma sociedade específica. Então, a política é uma resolução coletiva dos mais diversos problemas. Você concorda, Joana? Concordo, sim, é isso mesmo. Então, a gente já tem, tendo isso como base, né? Aí vem a segunda pergunta. Já que política é a resolução coletiva dos mais diversos problemas, então o que seria uma política pública? Você quer comentar para a gente? O que você acha que é isso? Eu acho que a política pública, ela abrange todas as atividades, as ações, né? Então, desde a meta, um plano, né, do governo, porque tudo isso influencia, né, na nossa vida, na vida dos cidadãos, né? Isso, no caso, é o meio do caminho para que a gente alcance um bem-estar enquanto sociedade, né? Então, vem aí com o interesse público, né, com as questões da necessidade da própria sociedade. Então, eu acredito que a política pública, seja em qualquer esfera, nacional, estadual ou municipal, ela vem justamente para solucionar, né, esses problemas da sociedade e tentar alcançar um bem-estar. Falei certo? Exatamente. É isso aí. Já que a gente está na oficina, pode perguntar, né? É isso aí, a ideia é essa. Então, é que como a gente falou no início, se a política ela vai resolver os problemas coletivos, o que a política vai trazer, o que a política pública vai trazer é o foco justamente ali nesse problema. Criação de ações, de metas para resolver aquela situação, problema, aquilo que não está ajudando a sociedade. Então, a política pública ela vai ter como foco principal o problema público. E esse problema ele tem que ser discutido, tem que ser principalmente compreendido pela sociedade para que o governo consiga aí sim criar ações, criar metas, planejamentos, orçamento para resolver aquela determinada situação, determinado problema. Então, aqui a gente precisa discutir e introduzir esse tema. E aí a gente trouxe aqui um exemplo que eu acho que pode ser interessante. Então, o problema público, e a gente pode trazer isso para uma situação do nosso dia a dia, por exemplo. Não sei se já aconteceu na sua casa, vendo que falta luz. Faltou luz na sala da sua casa. Então, a situação atual estamos sem luz na sala de casa. Isso não é uma situação ideal, não é verdade? A situação ideal seria que toda a sala estivesse iluminada bonitinho, até para não correr o risco de bater no armário, né?
aconteceu algum problema ali, né? Então, a O situação dedinho ideal... do pé que não te perdoe, não é? Imagina só. Não é legal, não é legal. Então, a gente tem aqui um problema dentro da nossa residência, como uma falta de luz na nossa casa, na nossa sala. Seria uma situação atual que a gente poderia vivenciar no nosso dia a dia, mas a situação ideal é, como na maioria do tempo, é aquela iluminação da nossa sala de casa fique acesa. Então, a gente tem um problema nesse meio do caminho. A gente tem um problema que é a falta de iluminação. E a gente pode trazer isso, então, para tentar exemplificar a situação do problema público. Imagina agora se fosse essa mesma situação da iluminação, mas que envolvesse boa parte da sociedade. Vamos sair da nossa casa e olhar a nossa rua. Imagina se a rua da nossa casa ou a rua do nosso bairro ficasse sem iluminação. Então, a partir daí, esse problema não é mais meu. Não sou eu, Igor, não é você, Joana, que vai chegar no mercado, vai chegar numa loja, vai comprar uma lâmpada, vai chegar e vai trocar a luz. Não dá para a gente fazer isso no poste da rua. Então, isso já está envolvendo boa parte da sociedade, e aí entra o poder público, o governo, que vai criar políticas públicas, criar ações, criar programas, metas, orçamento para trocar aquela lâmpada lá da nossa rua para resolver um problema que é de todo mundo, que é de boa parte da sociedade. Tá claro? Deu para entender esse exemplo aí? Tá ótimo e tá bem próximo, viu? Essa questão da iluminação pública, ela é bem efetiva, pelo menos aqui em Caçapava. Então, eu acredito que se tem caçapavense ouvindo a gente, tá entendendo. Exatamente, mas isso é comum em várias cidades, né? É um problema Sim. relativamente normal. A questão é como criar políticas Infelizmente, né? públicas, infelizmente. A questão é como criar planejamento, criar orçamento, mas para que tudo isso consiga ser resolvido da melhor forma possível. Então, a gente pode resumir em outras palavras que um problema público é uma situação ou um conjunto de situações que acarretem excesso ou carência de algo na sociedade. Esse nosso exemplo que a gente deu aqui seria uma carência, nesse caso, de iluminação pública, que vai envolver mais de uma pessoa, vai envolver um grupo de pessoas. Aí, quais exemplos de políticas públicas que a gente tem na nossa cidade? A Joana, antes da gente começar a oficina, eu tinha dado um outro exemplo aí. Você quer comentar? Isso tem essa questão, né, da iluminação, tem a questão da saúde também, né, nos postos de saúde aqui nos bairros. Então, é uma questão muito pertinente aqui em Caçapava também. Muitas vezes a falta de material, né, e falando da carência, muitas vezes pensando em excessos também, é importante a gente não esquecer essa parte, porque os planos, né, municipais, enfim, toda essa questão, esse estudo, esse planejamento, ele é muito importante para que os políticos, né, para que consigam identificar onde está a carência, onde eu devo investir, onde eu devo remanejar, porque se a gente não faz esse plano direito, se a gente não segue um plano que foi, de certa forma, bem feito, a gente sofre com isso, com carência ou com excesso, né? E isso pode acontecer em qualquer município. E aí a gente está falando aqui de municipal, mas aí pode ir crescendo para estadual, nacional, tudo isso continua, né, se perpetua. Então, é muito importante que não só quem está lá fazendo a política pública acontecer, né, quem está lá, de fato, no seu dia a dia fazendo isso, mas que nós, enquanto cidadãos, prestamos atenção nisso também, né? Está chegando a eleição, então é interessante prestar atenção no que seu candidato está falando. Ele sabe o que é isso? Ele entende como funciona? Ou ele só está te prometendo sem nem ele saber do que ele está falando? Então é interessante a gente prestar atenção nisso, na carência e no excesso, né? Exatamente, exatamente. Principalmente nesse ano. Nesse ano que a gente tem as eleições municipais, a gente até já fez uma oficina sobre isso, o Joana participou também, contando sobre as eleições municipais, o processo, né, como eles são eleitos, os candidatos, esse ano para prefeito e vereadores. E é muito importante a gente falar sobre política pública, porque só é através dela que a gente vai conseguir ter um resultado concreto na nossa vida real, no nosso dia a dia. Exatamente. Então, para a gente pensar, por exemplo, na iluminação pública, né? Então, a gente comentou da situação atual, do problema público, que é aquele problema de todo mundo vai ser impactado de alguma forma, e a situação ideal. Então, a gente precisa aproximar esse cenário.
Então, a gente precisa imaginar, por exemplo, a implementação de luz de LED. Isso seria uma situação ideal, onde a gente poderia utilizar uma política pública de instalação de luz de LED em determinados bairros, em determinadas zonas da cidade, que pudesse transformar, aproximar tanto a situação atual do mundo ideal, né, da situação ideal. E esse processo de desenvolver essas ações para tentar fazer com que aquela situação atual se aproxime da ideal é o que a gente chama de política pública. Então, a política pública ela é justamente o canal, é o que vai ligar aquilo que a gente vê no nosso dia a dia e o que pode ser transformado no futuro, teoricamente, com a política pública muito melhor do que a gente vive. Então, de forma resumida, a gente pode falar que política pública é uma ou um conjunto de diretrizes que vai para enfrentar um problema público. Então, são sempre um conjunto de ações, né, de planejamento, de ações, que vai ali resolver um problema de todo mundo, né? A Joana comentou antes. Então, aqui a gente pode ter alguns exemplos. Ó. Então, um problema público, ela sempre é criada com foco em um destinatário. Então, quem vai ser aquele beneficiado? O que vai ser causado de impacto naquele meio, onde aquele destinatário, aquela pessoa, aquele grupo, aquele bairro vai poder ser beneficiado. Então, ele deve também ressaltar em efeitos inicialmente planejados. Então, deve-se haver obrigatoriamente um planejamento. Não é simplesmente vou lá e faço. A gente chama de apagar incêndio, né? Tá pegando fogo, apaguei fogo. Ih, meu Deus, mais um incêndio aqui, vai lá, apaga. Não adianta. Isso não é política pública, isso é apagar incêndio, deixa para o bombeiro. Então, a gente precisa pensar, precisa planejar. E ele pode ter orientações. E aí, essas orientações elas podem ser persuasivas, como no caso, vacine o seu filho. A gente está vivendo essa polêmica agora, né, com a vacina do coronavírus, alguns a favor de vacinar, outros contra, enfim, cada um com a sua opinião, a gente deve respeitar, mas isso faz parte de uma política pública nacional. Então, é uma política pública de orientação persuasiva, que se você não vacinar o seu filho, isso pode acarretar em problemas sociais de outros grupos, de outras pessoas, enfim. Então, isso é um exemplo de política pública na área da saúde. Ou aquela orientação que é dissuasiva. Então, por exemplo, não sonegue impostos. Os impostos, eles não devem ser sonegados, né? Então, isso é uma política pública na área de tributação, então é importante a gente falar sobre ela também. Agora, aqui, a gente pode pensar, pode aparecer, né, que a situação ideal ou a situação atual, elas ficam longe uma das outras, né? Mas não é tão difícil assim, não. Quando a gente pensa que essas ações elas já acontecem e a gente muitas vezes não presta atenção nisso, então a gente trouxe aqui alguns exemplos para a gente comentar. Um dos instrumentos, né, de políticas públicas que a gente pode comentar aqui são algumas leis, como, por exemplo, a CLT, o Código de Trânsito. E são essas políticas públicas, esses instrumentos das políticas públicas que influenciam no nosso dia a dia o tempo todo, né? Diretamente, exatamente. Olha, e aqui a gente tem um outro exemplo de instrumentos que a Joana pode comentar com a gente também, que está no seu ramo aí, que são os programas de políticas públicas. O Bolsa Família, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC. Então, isso vai causar um impacto grande social. Você concorda, Joana? Com certeza. Com certeza, não só para a família, né, para o indivíduo diretamente atendido, como para toda uma sociedade, né? Então, quando uma família e um indivíduo consegue alcançar um certo patamar, toda a sociedade muda. Então, é muito interessante que a gente tenha conquistado isso e que conquiste ainda muito mais, né? Porque ainda não estamos no ideal. Estamos no meio do caminho ainda. Mas esse caminho, ele tem bastante pedra, mas a gente está conseguindo caminhar, né? Está conseguindo seguir em frente e dar um jeito com essas pedras. Então, são exemplos muito válidos que vocês colocaram aí. Enfim, é isso mesmo. Outro programa bem recente é o auxílio emergencial, que ele veio sendo criado, um programa, uma política pública, justamente para esse momento que ninguém esperava que o mundo viveria uma pandemia do coronavírus de forma como está impactando na economia, está impactando na saúde, está impactando principalmente nas famílias, né, em especial aqui no Brasil. Então, outro exemplo aqui,
a gente pode usar como instrumento de política pública são as dotações orçamentárias. Então, a gente pode falar aí de orçamento para obras, de projetos, então tudo isso dentro das suas escalas, né? Do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Então, são exemplos que a gente pode comentar. A prestação de serviços também são políticas públicas, como a Joana comentou, a área da saúde, o outro exemplo é a área da educação. Então, nós temos políticas públicas em vários eixos do setor público. Outro exemplo também são algumas campanhas. Então, a campanha anti-tabagismo, a campanha de vacinação, que a gente tinha comentado. Então, todas essas campanhas fazem parte de uma política pública que visa ali conscientizar sobre um determinado tema, por exemplo, ou trazer aquilo para a discussão social. Sim, é que prêmios visa, também. né? Oi, pode falar. Desculpa. Não, eu só ia complementar. Que visam o bem-estar como um todo, né? Aí pegando como um gancho a questão da vacinação, quando um certo grupo aí não se vacina, a gente traz de volta doenças que estavam erradicadas. Então, sarampo, sabe? Enfim, febre amarela, várias outras doenças que estavam erradicadas e quando a gente deixa de vacinar, elas voltam. Então, é muito importante que essa política pública, né, essas campanhas sejam feitas de forma efetiva e que consigam chegar, né, nesse público, enfim, nessas pessoas, para elas realmente perceberem a importância disso, né? Porque aí ele vem como um todo, né? Ele sai de uma pessoa, de um indivíduo e vai para um todo. E é isso que eu acredito que perpetua muito nesse nosso papo. E a gente sempre vai estar falando que é a política pública, né? Que é quando a gente fala de mais de um. Exatamente, para todo mundo. E outro exemplo aqui, são os prêmios. Então, o Prêmio Inovare, por exemplo, é um exemplo de política pública que visa incentivar através das premiações. Impostos também, como a gente já tinha falado anteriormente, que é um instrumento de política pública, a redução de IPI, o imposto sobre grandes fortunas. Então, tudo isso faz parte de um programa maior de política pública. Também a gente pode falar das multas ambientais, taxa de coleta de lixo. Então, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, mas esses são alguns exemplos só para a gente entender que a política pública está no nosso dia a dia e influencia diretamente. E agora vem a pergunta-chave, que eu quero perguntar para a Joana. Quem pode fazer política pública? Na sua visão, Joana, quem pode fazer? É só o governo? Não, políticos fazem políticas públicas, organizações não governamentais fazem políticas públicas. Aqui um exemplo é essa oficina, aqui a gente está fazendo política pública, a gente está trazendo educação política. Então, eu acho muito interessante quando a gente desfoca, né? Não só excluindo, mas trazendo também essa parte não governamental, né? Que vem de fundamental importância aí também na sociedade. Então, muita gente pode fazer política pública. Exatamente. Então, aí a gente vem comentando sobre isso. Realmente não é só o governo que pode fazer política pública. Basicamente, todo mundo pode fazer política pública. Então, aqui eu joguei aqui alguns exemplos para a gente poder visualizar. Então, os políticos fazem política pública, meio que natural, né? Política pública. Funcionários públicos fazem política pública. Juízes, designados politicamente, partidos políticos, organizações internacionais, grupo de interesse, movimentos culturais, meio de comunicação, organização do terceiro setor, que nem você comentou, especialistas, financiadores. Então, basicamente, todo mundo faz política pública, até porque a vida em sociedade, nós dependemos um do outro. Então, as políticas públicas, elas são construídas com vários atores, com vários meios. Se a gente fosse dividir esses atores, a gente poderia dividir, para ficar mais interessante da gente separar aqui, os atores governamentais, que eles estão diretamente ligados ali às instituições, diretamente ligadas ao governo, são os atores governamentais, e os atores não governamentais. São aquelas instituições sem fins lucrativos, são os especialistas em determinados assuntos, como especialistas em saúde, educação, os partidos políticos, organizações internacionais, um exemplo é a ONU, que a Joana faz parte do programa. Então, a gente tem vários aí atores, e a gente poderia separar nesses dois círculos aí, que nem está no slide, em atores governamentais e atores não governamentais. Para ficar mais bonitinho,
Oi, pode falar. Não, só pegando o gancho da ONU, já que a gente está falando de políticas públicas, essa Uhum. semana a ONU completou 75 anos, né? Então, a Organização Verdade. das Nações Unidas, e ela fez uma carta, né, um manifesto para toda a sociedade. Gente, muito importante. Tem um vídeo, tem a carta. Escolha o seu meio de comunicação que você prefere, mas vale a pena você dar uma olhada, dar uma lida. É de fundamental para todos nós, né? E é muito Uhum. interessante que tem uma frase que fala que não tem limites para o bem que a gente pode fazer, enquanto indivíduo, para o todo, né? Enquanto sociedade, quando estamos todos juntos, não há limite para isso. Então, aqui trazendo um pouquinho de esperança para Aê! essa palavra que queria trazer aqui também. Vale a pena dar uma olhada. Depois eu te mando o link, compartilha aí na sua página. Eu sei que você tem bastante Vamos gente que lá. te segue. Vale a pena colocar lá também, viu? Show, show. Então a gente pode dizer em resumo aqui, para exemplificar aquela bagunça lá do slide anterior, para a gente conseguir visualizar os atores, a gente poderia separar em resumo que a gente pode dizer, então, que a sociedade como um todo pode produzir sim políticas públicas. Já os atores Uhum, governamentais fazem políticas governamentais, que não deixam uhum, de ser uma política pública, mas estão relacionadas diretamente às instituições, seja ela do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, e aí uhum. vai. Então, as políticas públicas, elas fazem parte da sociedade, e ali a gente tem as políticas governamentais e os atores governamentais. Então, é só para Perfeito. exemplificar aquilo tudo que a gente já tinha falado. E Muito aí, bom. essa daqui é tranquila para você. Como participar da formulação de políticas públicas? A Joana já faz isso, né? É mestre em formular políticas Opa! públicas, participa do programa Tamo Junto Unicef, é embaixadora da pesquisa das cidades sustentáveis da ONU com Colab. Ah, inclusive, já fez parte de A diversos gente conselhos tenta. municipais. Então, A gente você tenta, a podia gente tenta. até você podia até compartilhar com a gente quais são essas formas de participar. O exemplo disso são os Uhum, conselhos municipais. Se você quiser contar um pouco qual conselho municipal você participou e contar para a gente como é que foi uhum. essa experiência. Perfeito. Olha, eu queria começar falando que quando a gente pensa em política pública, enquanto cidadão, a gente acha que está tudo muito longe, né? E vale a pena a gente procurar saber, participar dessa oficina, procurar em outros sites, seja site de busca, né, de pesquisa, o que for. Mas vale a pena você entender o que é política, que tipo de governança acontece ali, e assim você ser um cidadão ativo, né? Uhum. Porque a partir do momento em que você é um cidadão ativo, você faz política pública. Falando do Conselho Municipal, aqui em Caçapava, eu participei do CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, lá para mim foi uma vivência muito importante, uma experiência assim, Uhum. transformadora, porque faz toda a diferença quando você vê de dentro e quando você vê de fora. E é legal a gente falar que os conselhos municipais eles são abertos à população. Então, você não precisa ser de um órgão, seja de uma instituição governamental ou não. Você, enquanto população, pode participar do seu conselho municipal Uhum. e pode dar sua opinião, pode ver o que está acontecendo, eles estão fazendo o que deveriam estar fazendo, então vale muito a Uhum. pena. Inclusive, eu me lembro de um outro conselho aqui da cidade de Caçapava, do Conselho Municipal de Esportes, onde eles, inclusive, faziam lives nas redes sociais para aproximar, né, as pessoas que, pelo horário, pelo dia, não conseguiam estar lá, mas que pudessem ver depois de forma gravada, enfim, ou ver ali na hora distante. Então, vale a pena a gente procurar esses meios de como estar perto disso, de ver qual é o plano decenal da minha cidade. Você sabe qual é o plano decenal da sua cidade? Você sabe o que é um plano decenal? É, Então, é. não Da é? outra oficina, Então, hein? Da outra oficina essa daí. então, são coisas que mudam muito a gente. Agora, com a pandemia, infelizmente, esses encontros presenciais ficam mais restritos, né? Toda essa questão da aglomeração. Mas eu acredito que seja um momento muito importante que, para quem tem essa Uhum. oportunidade, quem está com acesso à internet, quem consegue um tempinho, para estar ali procurando mesmo o que é, como que acontece, como pode participar. A questão também do programa de voluntariado, eu levo isso muito a sério. Eu vejo como se fosse um trabalho, né? Que é o que as pessoas mais levam a sério. Então, um trabalho assalariado, né? Então, eu levo muito a sério essa questão do voluntário,
porque eu vejo que ele faz muita diferença. Então, hoje eu participo lá no voluntariado da Unicef, que é o Tamo Junto Unicef, que a gente vem muito para tirar essa questão das fake news. A gente começou lá no início do coronavírus, desmistificando, já falei bastante aqui na outra oficina sobre isso também. Agora a gente vem trazendo muitas ações, então, coisas boas, a gente está vindo multiplicar também, igual vocês aqui no Politize. Hoje teve uma live muito interessante falando sobre a ONU nos 75 anos. Então, tudo isso são pontos que, olha, se você consegue parar um minuto e ir lá assistir, você muda a sua visão, você muda o seu campo, o seu raio, né, de atividade. Você consegue falar com propriedade, você consegue entender qual que é o seu papel enquanto ator de mudança. Porque sim, todos podemos ser atores de mudança, independente de onde você esteja, de com que você trabalhe, o que você goste de fazer, né? Se você compreende o que está acontecendo no seu município e aonde você pode atuar, com certeza o seu mundo vai mudar e, consequentemente, de todos que te rodeiam, né? Então, vale muito a pena você procurar saber aonde consegue estar se integrando para ser um cidadão ativo de verdade, tá? Não só falar que é ativo, que falar é bonito, mas você tá lá procurando, questionando, né? Questionando e buscando soluções, que muitas vezes não é fácil, não, mas que vale a pena. É assim que a gente constrói a cada dia junto um mundo um pouquinho melhor aí, um pouquinho mais justo, né? E com mais soluções públicas. É isso aí, exatamente. Disse tudo, disse tudo. Acho que eu vou encerrar por aqui e a gente vai... Não, brincadeira. Mas é exatamente isso. Ó, e para mostrar assim, um recorte do que você comentou agora há pouco sobre os conselhos municipais, então aqui a gente tem um gráfico dos conselhos municipais por área no Brasil. Então, para ter ideia, os conselhos municipais de saúde, eles representam a maioria hoje no Brasil. Então, são eles que formulam diversas políticas públicas na área da saúde. Os conselhos de assistência social também são os segundos em maior número de volume, né, de quantidade. Depois vem os conselhos municipais de educação, depois os conselhos da criança, dos direitos, né, das crianças e adolescentes, que a Joana fez parte. E aí a gente tem diversos outros conselhos. Então, só para mostrar que existem vários conselhos municipais, falando dos municípios, né? Existem os conselhos estaduais também, os grupos que fazem parte dos conselhos nacionais. Então, mas falando do seu município, da cidade onde você mora, é possível fazer transformação social onde você mora, na sua cidade. Com certeza vai ter pelo menos um desses conselhos aí. Então, vá lá, se informe, procure saber, entenda como funciona, quem são os representantes. A maioria deles são conselhos paritários. O que significa isso? Metade é do poder público, da prefeitura, né, dos órgãos da prefeitura, e a outra metade é da sociedade civil. Pessoas como a gente que querem ali transformar, colocar a educação política em pauta, transformar a realidade que a gente mora. Então, procure saber lá na sua cidade, com certeza tem um desses conselhos para você participar. Outra forma também que a gente pode colocar aqui são as audiências públicas, que acontecem nas câmaras municipais, por exemplo, que são as formas, né, as formulações de criar, por exemplo, as leis orçamentárias dos municípios, ali onde vai ser arrumado todo o orçamento da cidade, aquele dinheiro que vai ser investido no nosso dia a dia, que vai ser investido nas escolas municipais, onde os nossos filhos estudam, que vai ser investido nos postos de saúde da família, por exemplo, que vai ser investido em diversas áreas da nossa cidade. Então, as audiências públicas também são exemplos de locais que a gente pode participar de forma efetiva e construir política pública. Tanto os conselhos municipais como as audiências públicas e diversos temas, vocês podem conferir também no site do Politize, politize.com.br, que a gente falou que já está de cara nova. Então, dá uma olhada lá, você vai ter mais informações detalhadas sobre conselhos municipais, audiências públicas e vários outros temas. Joana, já caminhando para o nosso check-out, para o nosso finalzinho aqui, queria mais uma vez te agradecer por ficar com a gente nessa oficina, nessa noite de segunda-feira. Obrigado. E gostaria de perguntar, então, como já é de praxe no nosso check-out, o que você achou da oficina? Como está se sentindo após o término do nosso bate-papo? Que você aprendeu alguma coisa nova, achou interessante? E o que a gente poderia mudar para melhorar o nosso bate-papo? Queria passar a palavra para a Joana. Olha, essa oficina foi muito boa.
Só poderia ser melhor se pudesse aglomeração, né? Pena que ainda não. Em breve, em Mas, breve. né? Torcendo. Mas essa troca, para mim, foi muito importante. Acredito que foi muito enriquecedora. Espero que a gente tenha conseguido, né, levar aí eu aqui enquanto comentarista, você aí nos ajudando, enquanto embaixador, que a gente tenha conseguido, né, levar um pouquinho aí de educação política para as pessoas nessa segunda. E olha, eu estou me sentindo muito bem mesmo. Eu acredito que vale muito a pena a gente falar sobre essas formas de atuação enquanto cidadão, porque é assim que a gente consegue plantar uma sementinha para que as pessoas procurem, para que as pessoas entendam e que não só repitam os problemas, mas que participem, sejam ativos e pensem em soluções também. Então, eu estou realmente muito feliz, muito satisfeita com essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Sigo à disposição, só chamar que eu venho, porque é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e compartilhando tanta notícia boa. Bom, Igor, obrigado, eu você que me ouve? agradeço. Você travou aqui para mim? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas você está travado. Pode continuar. Bom, então vamos lá, pode ter sido alguma pane aqui do motor. Então, continuando aqui o nosso checkout, a gente vai para a nota. Que nota você daria se você curtiu, né, de 0 a 10? Quanto você recomendaria essa atividade para um amigo, para um colega? De 0 a 10, há momentos de tensão. Com certeza 10. Acabando aqui, é o que eu digo. Acabou essa oficina aqui, acabou ao vivo, estou correndo para compartilhar, para fazer a hashtag Eu Faço Política e para chamar todo mundo para estar ouvindo a gente aqui, participando, que vale a pena, né? Que vale a pena. Sim, acho que eu voltei, hein? Voltei. Voltou. Estou aqui. E outro detalhe importante também, que a gente sempre compartilha, é importante a gente falar disso para as pessoas, que é a ouvidoria do Politize. Então, se você tem alguma queixa, algum elogio acerca desse momento, dessa oficina, da minha mediação, você pode acessar aqui através do QR Code ou entrar lá no ouvidoria do Politize também no site e deixar lá seu elogio, sua reclamação, alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente. Outra coisa importante também que fala, é importante a gente frisar, como eu disse, o Politize é uma organização sem fins lucrativos, então se você quiser de alguma forma doar para o Politize, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você já vai ser direcionado para as doações. Aqui, vou deixar para vocês o e-mail dos multiplicadores do Politize, das embaixadas, meu telefone para contato também, e agradecer novamente, mais uma vez, de novo, Joana. Valeu, segunda-feira à noite estamos aqui na oficina sobre políticas públicas. Obrigado e até a próxima, né? Essa semana vai ter mais, a gente vai ter mais tema importante para conversar aqui, para bater papo. Joana vai estar aqui com a gente e em breve mais coisa boa, mais novidade. Jô, valeu. Eu acho que minha câmera travou de novo, mas se vocês estão me ouvindo aí... Travou mesmo. Então... Jô, obrigado. Voltou? Obrigada, Igor. Voltou. Aí. Voltou. Valeu. Obrigada. Jô, Até brigadão. breve. Com Até a câmera próxima, travada então. e não travada, hein? Tamo aqui. É isso aí. Obrigada. Até logo. Valeu, Jô. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.